Boa tarde, 12 horas e 8 minutos, o Bahia Meio Dia desta quinta-feira está começando. A chuva em Vitória da Conquista é um dos assuntos de hoje. Choveu mais de 40 milímetros e continua o alerta de pancadas de chuva para toda a região. Eleições 2020, vamos iniciar as entrevistas com os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição para prefeito de Vitória da Conquista. O entrevistado de hoje será o candidato Erzen Guzmão, do MDB. No Bahia Meio Dia, agora o seu jornal da hora do almoço. Doze e 8, boa tarde para você, obrigado pela audiência aqui no Bahia Meio Dia. Hoje e amanhã, o nosso jornal entrevista os dois candidatos que concorrem em segundo turno ao cargo de prefeito de Vitória da Conquista. A entrevista terá duração de 12 minutos. Caso o tempo termine e o candidato ainda esteja falando, ele será avisado por mim e terá mais 30 segundos para concluir a resposta. Por causa dos protocolos de segurança contra a Covid-19, eu ficarei aqui na bancada, distante do candidato que responderá as perguntas na poltrona. Todos nós estávamos usando máscaras que foram retiradas antes do jornal entrar no ar. Seguindo o critério de ordem alfabética, o nosso primeiro entrevistado é o candidato Erzen Guzmão, do MDB. Olá, candidato, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao Bahia Meio Dia. Como é que será essa campanha no segundo turno? O senhor já está buscando aí, articulando apoios com partidos que não tiveram sucesso, né, em eleger ou colocar candidatos no segundo turno nessa eleição. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Boa tarde, Júlio. Nós estamos ouvindo, conversando, não fechamos ainda os apoios, eu estou sendo procurado e nós estamos também preocupados com um recado de conquista. Essa eleição vai sair a carta de conquista. Nós estamos, amanhã vai ser uma demonstração de força regional, da importância regional, com o governador Nilo Coelho vai estar aqui, Eduardo Vasconcelos de Brumado, Rodrigo Age de Tapetinga, Silvão Balieiro de Condeúba, lideranças políticas que nós iremos receber aqui, aquele que será o futuro governador da Bahia, Semineto, melhor prefeito do Brasil, a maior vitória, a mais expressiva vitória política deste ano, com Bruno Reis, que vai vir também. Nós convidamos o Bruno Reis para esse encontro regional amanhã. Essa preocupação que nós estamos vendo, e é verdade a preocupação do PT, é porque o PT sabe que essa carta de conquista, esse resultado das eleições, vai estabelecer o fim da era PT no estado da Bahia. Estou muito convencido, convicto, com as bênçãos de Deus, que nós haveremos de ganhar essas eleições no segundo turno. Bom, a relação do senhor com o governo do estado durante esse tempo, esses 4 anos, foi um pouco ruidosa. O senhor teve vários desentendimentos com o governador do estado, alguns também com o secretário Fábio Vilas Boas, o secretário estadual da Saúde, nesse período de pandemia. Como é que será essa sua relação com o governo do estado, caso o senhor seja reeleito, e com o governo federal também? Júlio, não houve nenhum movimento nosso em relação a hostilizar o governo do estado. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele foi muito bem recebido. Primeira vez eu como prefeito, naquele encontro do Pacto pela Vida. Mas o secretário de Saúde, que sofre hoje uma devassa da Polícia Federal, ele contribuiu para azedar as relações. Ele estava maltratando o Conquista e tentaram interromper as atividades comerciais. O Ministério do Trabalho deu um dado interessante. Conquista, ao lado de Salvador e Juazeiro, na relação das cidades que mais produziram empregos na Bahia, está lá no dado do Ministério do Trabalho. Isso porque nós resistimos ao que o governo queria. O governo queria decretar em Conquista até toque de recolher, fechar o comércio, e nós reagimos. E depois eu senti que o governo do estado, através do secretário, começou a maltratar a cidade e nós pedimos uma auditoria SUS, do DenaSUS. Denunciamos o contrato do HCC, junto ao Ministério Público Federal. O que o governo fez imediatamente? Interrompeu o contrato do IBR e nós detectamos, depois da denúncia, que o Ministério da Saúde passou a economizar por mês no contrato do HCC R$ 1.600.000.
Então as relações azedaram em função do tratamento do secretário para com a cidade de Vitória da Conquista, e nós reagimos à altura. Mas como será construído isso a partir de janeiro, caso o senhor seja reeleito? O nosso governo é um governo de diálogo, nós estamos abertos para o entendimento, para o diálogo, mas confesso, Júdice, que vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque nós trabalhamos para eleger uma alternativa. Saiu esta semana que a Bahia é campeã de pobreza, de miséria. O PT já tem 16 anos. Eles cuidam mais de Salvador e da região metropolitana. Travou uma disputa para saber quem faz mais por Salvador. E esse interior gigante, abandonado, esquecido, quando vem para cá para poder fazer uma propaganda, que nós temos dizendo a cidade inundada de outdoor, a Policlínica que mantém as prefeituras. Verba do governo federal. O aeroporto, o governo do estado entrou com 45 mil reais. Essa última fase do terminal. Veja que quem inaugurou o aeroporto, quem inaugurou foi o presidente da República, foi o presidente Bolsonaro. Mas eles fazem uma propaganda, massifica a propaganda em períodos eleitorais. Eu tenho notado como eles aumentaram a propaganda para tentar influenciar o resultado aqui na cidade de Vitória da Conquista. Não tem nenhum problema com o governo, mas Conquista, que vem sofrendo retaliações, ela vai reagir, nós já reagimos. Transporte público, um problema em Vitória da Conquista. Empresa que faliu, empresa que deixou de operar. Hoje a prefeitura opera os 2 lotes de forma emergencial. Como é que o senhor pretende resolver esse problema de uma vez por todas? Esses lotes emergenciais, o segundo, tem muita gente reclamando de ônibus atrasado, de ônibus que já deu defeito na rua, de ônibus que não está em bom estado de conservação. Como é que o senhor pretende resolver isso, caso seja reeleito? Nós recebemos uma herança, nós não ganhamos as eleições para reclamar. Conquista não sofre de amnésia. Nós chegamos e encontramos a Viação Vitória com pane seca, soltavam as rodas no meio da rua. Tinha um processo de caducidade que o PT não conseguia fechar. Nós fechamos, tiramos a empresa. E recentemente, em agosto, saiu um acórdão, não foi a prefeitura, a Cidade Verde foi condenada. E o que nós fizemos? E é uma prerrogativa. Fizemos 2 contratos emergenciais, o da Rosa, o da Atlântico, quem está operando é a prefeitura. E eu queria dizer, Judson, que o governo do PT nunca fez gestão sobre o transporte. As empresas que faziam, nós decretamos intervenção na TUV. E hoje quem faz gestão do transporte coletivo é a prefeitura. As dificuldades estão sendo sanadas, resolvidas. Já disparamos 2 processos, o processo licitatório para a contratação de 2 lotes. E agora, quem faz gestão do transporte coletivo é a Prefeitura de Conquista. Agora, não pode, eles fazem o quê? Eles estão tentando creditar a mim e aqueles funcionários que eles disseram que a Prefeitura estava causando desemprego, todos estão sendo contratados pela nova empresa. Ela nem tinha obrigação, mas nós pedimos para não deixar as famílias e motoristas, cobradores, mecânicos desempregados. Portanto, o transporte coletivo vem sofrendo uma transformação. Veja a estação de transbordo, que maravilha. Isso faz parte desta filosofia de transformação. A cidade está leve, sendo modernizada, e eu estou muito confiante do que nós estamos fazendo. Mas ainda falando em transporte público, uma das bandeiras da sua campanha anterior foi a regulamentação do transporte alternativo feito com as vans, o que não foi feito, né? 1 ano trabalhando, o Coronel Esmeraldino com a equipe pesquisando. Em 2018 saiu o processo, saiu o edital da licitação. O Ministério Público interrompeu, pediu a suspensão. Aliás, pediu a revogação do edital. Nós não revogamos. Nós apenas suspendemos atendendo o Ministério Público e fomos observar que o Ministério Público tinha razão. O contrato que o PT fraudou em 2013, lamentável, fraudar o processo licitatório, nesse processo licitatório fraudado, o termo de referência que o PT construiu não abria janela para as vans. Quando nós tentamos, o Ministério Público
interrompeu e isso atrasou, isso dificultou e isso não andou. Nesses 4 anos, candidato, não dava para ter resolvido isso? Foi uma gestão inteira, né? O senhor sempre atribuindo às gestões anteriores. Isso não dava para ter sido resolvido nesses 4 anos? Ô, Júlio, eu não estou nem atribuindo, não. Isso é uma realidade. Eles começaram o processo com o atual candidato em 2011. Começaram em 2011, terminaram a licitação em 2013 fraudada. Isso é lamentável. Eu não posso estar sendo responsabilizado por isso. Nós estamos, Judson, resolvendo. Se você observar, olha bem você o que aconteceu agora em agosto, o tribunal, não foi a prefeitura, condenou a Cidade Verde. O que eu tenho que fazer como prefeito? Acatar a decisão não sou eu. E eles não podem acreditar a mim. E às vezes as pessoas começam a imaginar que é o prefeito, que é a gestão, que tem essa obrigação, temos a obrigação de corrigir. Mas eu diria que a responsabilidade é de quem iniciou em 2011 uma licitação, fraudou para assinar o contrato em 2013. Vamos falar de saúde agora. Segundo dados do Ministério da Saúde, 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos numa unidade básica de saúde, né? Que são os postos de saúde, sem a necessidade de ir num hospital de urgência e emergência, o que acaba desafogando os hospitais. Recentemente, a gente teve queixas aqui na redação de pessoas de que não estavam conseguindo fazer consultas, exames, com os pedidos, uma senhora, inclusive, com o pedido de um exame de 1 ano e ela não tinha conseguido ainda realizar. O que é que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade? Fizemos muita coisa. Hoje, Judson, o governo do estado fechou a maternidade do hospital de base. Eu pedi ao atual secretário que cedesse obstetras para a Santa Casa, não cedeu e a Santa Casa fechou a maternidade. A Casa de Saúde São Geraldo fechou a maternidade e Conquista hoje nasce no Isaú, que nós encontramos com 48 pontos de goteiras. A unidade pé diabético que está funcionando, nós já evitamos 140 amputações. A unidade de Unacom do SAMU, onde tem radioterapia, quimioterapia, cirurgia de cabeça, pescoço, próstata, pelo SUS que não tinha. Nós fizemos muito. Nós estamos implantando, já em Conquista, desde a época que o ministro Mandetta solicitou a mim, o Saúde na Hora. Já são 11 postos funcionando com Saúde na Hora, com horário estendido. Começa às 7 da manhã, vai às 7 da noite. E aos sábados, de 7 da manhã às 13. Já são 11 postos funcionando. E olha só, passou tão rápido 4 anos, com 1 ano perdido, o ano da pandemia, mas nós temos a tranquilidade de falar para a Vitória da Conquista que nós temos conquistas extraordinárias nesta área e precisamos avançar trabalhando com atenção básica para resolver o problema de saúde na cidade. Ainda temos tempo, estradas da zona rural. Muita gente reclamando de buraqueira, de falta de manutenção, principalmente agora nesse período de chuva. Graças a Deus chovendo, o PT ficou aí tantos anos e não chovia. Nós, quando fomos comemorar a eleição, começou a chover e não parou de chover, nenhum racionamento. Eu sempre falo que depois que o PT foi embora, não parou de chover até Roberto Carlos veio cantar aqui. Conquista tem 3.000 quilômetros de estrada de chão. As máquinas estão, e agora com as 3 subprefeituras, as máquinas estão presentes trabalhando. Só que cada chuva que vem tem um problema. Bate-pé, vamos começar agora com o trabalho com Denox, fazendo terraplanagem, até começando ali do Pradoso até Bate-pé. E as máquinas estão reparando as estradas. Agora, juntos, quando chove muito, elas têm que parar para não virar um atoleiro. Ok, candidato. Muito obrigado pela entrevista, pela presença mais uma vez aqui no Bahia Meio Dia. Uma boa tarde para o senhor. Que Deus abençoe a nossa terra. Um grande abraço. Ok. Bom, o entrevistado de amanhã será o candidato Zé Raimundo, do PT. Gente, a chuva esperada desde o fim de semana em Vitória da Conquista chegou depois de dias muito quentes e abafados, né? E nesse ano o volume de